nestorianismo, tá? Que foi promovido e proposto por Nestório, errava em separar principalmente as duas naturezas em Cristo e também, de uma forma ou outra, estar ameaçando a unidade do Salvador, a unidade cristocêntrica, tanto a divindade e a humanidade de Cristo, a hipostasis, não é? Eles também encontravam e possuíam alguns adversários. E alguns dos seus adversários, especificamente os alexandrinos, tá? Vieram mais tarde a cair no extremo oposto, que vai compreender a acentualidade da divindade em Cristo em detrimento da humanidade, como até falamos na aula anterior, no final da aula anterior. E até também estar misturando as duas naturezas ou até absorvendo a natureza humana na divina, tá? Para eles, inclusive, é verdade que defendiam que Cristo vem de uma composição das duas naturezas, mas não subsiste distintamente em duas naturezas, tá? Uma vez efetuada então a encarnação, segundo eles, poderia se falar somente de uma única natureza. Com isso, para eles, o corpo de Cristo não era mais igual em sua natureza, mas era divinizado, era um corpo divinizado. Aos monofisistas, principalmente os monofisistas coerentes, tá? Era apresentada como Nestório uma heresia que pautada na doutrina das duas naturezas em Cristo, como seguinte a uns princípios da própria filosofia platônica da divinização da natureza da humanidade em Cristo. Semelhantemente, a concepção, ela devia, então, nesse aspecto, levar inevitavelmente a um novo conflito, que era justamente fornecer uma proposta, uma velha arquimantrita eutiquiana, que era justamente a proposta de se assemelhar à abordagem herege defendida por Eutiques sobre a posição da cristologia eutiquiana, que era em algum aspecto semelhante com a de Nestório e, claro, do nestorianismo, que defendia o monofisismo, tá? Então, praticamente em 448 vai então surgir o Sínodo de Constantinopla, vai ser proclamado o Sínodo de Constantinopla para justamente correr e surgir um dos chamados sínodos endêmicos, presidido pelo patriarca Flaviano, com a proposta justamente de confrontar, tá, estas heresias. E nesse aspecto, as lutas propostas por Flaviano neste concílio vai se comunicar a sentença, junto com a de Flaviano, de outros bispos, particularmente do Papa Leão I. Eutiques, por exemplo, por sua vez, não vai ceder e vai reclamar, inclusive, contra essa pretensa injustiça, considerada ganhar a corte para defender ou ficar favorável à sua causa, de sorte que inicialmente a situação dele seria mais confortável, tá? Com o Concílio de Calcedônia, em 451, o monofisismo, defendido por nestorianismo e por Nestório automaticamente, que era o líder, é condenado como heresia. E o Concílio de 325, Niceia, 381, Constantinopla e 431, Éfeso, são reconhecidos como ecumênicos
e vão ser aprovados como símbolo niceno-constantinopolitano, tá? A carta, inclusive, doutrinal de Leão, que vai ser aclamada entusiasticamente em pauta fixada como um símbolo de declaração contra as heresias de Nestório e também de Eutiques, vai ser a bula, vai ser o documento central do credo deste concílio, tá? Praticamente o que está dito, o que está discorrido nesta bula é o seguinte: nós ensinamos e professamos um único e idêntico Cristo, em duas naturezas não confusas e não transformadas e não divididas, não separadas, pois a união das duas naturezas não suprimiu as diferenças. Antes, cada uma das naturezas conservou as propriedades e se uniu com outra numa coisa, numa única pessoa, com outra numa única pessoa e numa única hipostase. Então esta era a declaração central do concílio de Calcedônia em 451 depois de Cristo, tá? Também é importante falar que esses concílios e essas posições que colocaram fim tanto no credo e na posição defendida pelo nestorianismo, como também pelo eutiquianismo, e como também vai pôr fim a outras correntes oriundas delas, como o monofisismo, como também o marcionismo, né? E outras que vão vindo, a própria filosofia platônica, em algumas ressalvas em relação à posição da divindade e deidade de Cristo. Agora, neste concílio é fechado todas essas heresias, é confrontado todas essas abordagens e é definido essas palavras que já mencionei como a súmula final, tá? A defesa final, a abordagem final para colocar um fim nessas controvérsias e agora firmar e solidificar a posição da igreja, a posição dos pais da igreja e a posição abraçada dentro do contexto do cristianismo, que era, na verdade, a posição que também o próprio governo já estava endossando e ia, claro, oficializar para então estar banindo e colocando um fim nas abordagens hereges e nas heresias promulgadas por Eutiques e também por Nestório. E, claro, os outros, podemos dizer assim, oriundos dessa corrente, como também outros que foram simpatizantes, como Apolinário, como também oriundos ainda de um gnosticismo retardante, que vai surgindo novas modalidades, novas formas, e claro, agora vai ser totalmente eliminado, não vou dizer, mas totalmente considerado como heresia, banido dentro do círculo eclesiástico e da comunidade cristã, e não vai ter mais espaço de crescer e de se proliferar dentro das suas diversas propostas e das suas diversas intenções
de perpetuar as suas heresias e, claro, as suas mensagens controversas à doutrina dos apóstolos e também ao credo defendido pela igreja e endossado pelos pais da igreja. Então essa foi a nossa 18ª aula, esse foi o assunto que abordamos nessa 18ª aula, lembrando que a partir da 19ª aula já iremos para um outro assunto dentro da patrística, iniciando a tratar da vida litúrgica e sacramental na ótica da patrística, o culto nas comunidades primitivas, a tipologia litúrgica dos sacramentos e também iremos trabalhar com a mística na vida litúrgica. Então são assuntos que vamos tratar, vamos trabalhar e dentro das aulas 19ª, 20ª e lembrando que na 21ª já iniciamos a apresentar alguns trabalhos de vocês que estaremos lendo 2, 3 a cada aula a partir da 21ª aula de patrística. Obrigado a todos e até a nossa 19ª aula.